Você sabia que aplicar princípios de governança nas contratações públicas pode reduzir riscos, aumentar a eficiência e trazer mais transparência para todo o processo? Mas como transformar teoria em prática no dia a dia das licitações? No papo de hoje eu não trago um, eu trago dois especialistas que tratam aí justamente sobre esse tema e vão nos ajudar a entender como a governança pode ser integrada de forma estratégica nas contratações, evitando falhas e fortalecendo a gestão pública. E para falar sobre este tema, com quem eu vou falar? Para esta conversa, recebemos ela, Heloísa Aquino, especialista em gestão pública, compliance e licitações, e também o professor Jonatas Lobo, especialista em governança e cidades inteligentes. Além de tudo isso, que vai aparecer aí na tela para vocês. Professores, sejam muito bem-vindos pela primeira vez aqui no Boletim Diário. Olá, pessoal, tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre governança pública. Gostaria já, em nome do Ricardo Dantas, agradecer a Forset por este momento. Queria agradecer também o Jonatas por participar conosco, falar um pouquinho sobre a implementação da governança, sobre como isso tem ajudado muito tanto os fornecedores como a administração pública, principalmente nos nossos processos de contratações. Gente, muito obrigada. Que alegria estar com vocês aqui no Boletim Diário, né? Agradecer ao Ricardo, toda a equipe da Forset pelo convite. Para a gente é muito importante falar sobre governança, trazer essas informações, talvez com uma linguagem um pouco mais acessível, né, de fácil compreensão. Eu acho que esse é um dos grandes motivos, né, que ensejaram esse programa existir, acontecer, e para nós, né, Luiz, é uma felicidade enorme contribuir, mesmo que seja um pouco, de alguma forma, com o conhecimento de vocês. Com certeza, quero aproveitar aqui também, professor Heloísa, professor Jonatas aí, pelo tempo, a disponibilidade e o tema também proposto, né? Em época aqui de nova lei de licitações, pouco se fala sobre isso. Então já quero aproveitar, Jonatas, para trazer aqui a pauta. Vamos do início aí, né? O que significa na prática, né, aplicar governança nas contratações públicas? Por favor, professor. Aplicar esse conceito, essa ideia nas contratações públicas, de um modo geral, quer dizer você tomar um certo cuidado especial com todas as etapas do processo de contratação, tendo em mente uma finalidade específica, que é o atendimento do resultado. A gente, às vezes, confunde um pouco governança com a questão meramente processual, como se fosse uma questão meramente burocrática. Mas ela vai muito além disso. Vai a olhar as pessoas, vai em olhar aqui as pessoas estão se prestando a realizar, para que elas estão realizando aquilo. Então, a finalidade, a motivação, ela ganha um espaço completamente diferente. É um processo em que você, ao mesmo tempo que executa, também para observar aquilo que está sendo feito, se pergunta se os resultados estão sendo atingidos. Porque nem sempre cumprir 100% daquilo que está previsto lhe garante o resultado efetivo. E a governança, ela chama isso para as contratações. Porque a gente pode ter um processo 100% perfeito. Isso era o que era exigido na legislação antiga. Só que hoje a gente precisa, além de olhar o processo, todos os documentos, todas as etapas, precisamos nos perguntar e responder: será que essa contratação realmente está servindo para aquilo que foi proposto? Será que ela está atendendo às necessidades da população? Então, Ricardo, todos aqueles que nos escutam, não tenham medo de achar que a governança é alguma coisa de outro mundo, uma coisa super difícil, super complicada. Talvez ela seja, de um modo mais simples, fazer aquilo que precisa ser feito com cuidado, com zelo, né, e com a garantia de que aquilo que está sendo proposto vai realmente atender a população. Sensacional, professor, porque você traz aí a essência deste quadro, né? Pegar um tema que muita gente ainda tem bastante dúvida e você trouxe de uma maneira muito simples aí para o entendimento de todos. E agora eu quero aproveitar a professora Heloísa também para emendar aqui
uma outra questão, né? Quais são aí os principais benefícios de adotar aí a governança nas contratações, mas desde o planejamento? Por favor, professora, o espaço é todo seu. Bom, gente, eu sempre gosto de iniciar dizendo que o seguinte, a governança, ela não começa nas contratações, então ela é institucional. Então, quando a gente implementa a governança, quando a gente precisa ter um olhar, a nossa visão ela tem que ser macro, né? Então a gente tem que identificar muito o planejamento de uma forma macro. Ela não inicia ali no planejamento das contratações, né, no nosso ETP, no nosso DFD. Ela é além. Então eu preciso, né, assim, primeiramente, identificar, e aí vem muito claro para a gente lá no artigo 11, com a obrigatoriedade da governança, o planejamento estratégico. Então, assim, de início, como benefício, a gente já tem um planejamento estratégico para estruturar todo o nosso órgão e depois a gente conseguir alinhar as nossas contratações e servir de base para a nossa lei orçamentária também. Então, de benefício, a gente tem vários benefícios, tanto estratégicos como práticos em relação à governança. A gente tem também aí, olhando um pouquinho para o mercado, para o fornecedor, para a sociedade, a gente tem a transparência como um pilar muito forte dentro da governança também. Então, quando a gente olha para as nossas contratações, para as nossas licitações, em que, junto com a governança, a gente tem um alinhamento entre as nossas ações, as metas estipuladas, desde o plano de governo, desde o nosso PPA, até as nossas contratações, que hoje nós buscamos implementar o nosso PCA, nosso plano de contratações anual, e até para servir de base para nossas leis orçamentárias, a gente consegue fazer com que o fornecedor, dentro desse alinhamento, já se organize para participar também dessas contratações. A própria sociedade, ela tem um benefício de identificar o que será contratado, como é que o órgão e até os fornecedores, eles estão se organizando em relação às contratações públicas. Então, assim, são inúmeros os benefícios da governança. A gente tem a promoção da integridade também, seja com ações específicas de integridade ou programas de integridade, o próprio programa que veio também com a 14133. Então, são vários benefícios que a governança ela traz para a gente de controle social, de transparência, de planejamento relacionado à nova lei de licitações. Professor, e é legal você mencionar aqui, né? Porque por muitos e muitos anos todo mundo praticamente clamava aí por mais transparência e você citou aí vários exemplos que hoje a gente tem tanto acesso, né, às informações, como mudou este caminho. E professor Jonatas, ó, eu quero já ir te preparando que a gente vai falar aqui de uma coisa que o pessoal adora aqui neste quadro, que é quando a gente fala aqui de erros, né, falhas aí na aplicação, mas antes, como vocês estão aqui pela primeira vez, eu vou pedir para que coloque o Instagram dos professores passando aqui embaixo. Não deixe de segui-los lá, eles distribuem bastante conteúdo. Provavelmente vocês estão conhecendo agora pela primeira vez aqui pela Forset, né, os professores. Então não deixe de segui-los. Você tem alguma dúvida aí sobre o tema? Por favor, coloque aqui nos comentários. Com certeza vai chegar até os professores para que eles possam responder também. E aquele pedido clássico, né? Curta, comenta, compartilhe este vídeo aí. Este é um tema tão importante. Mande para o seu amigo gestor, mande no grupo das licitações. Todo mundo tem um grupo de licitações, né? Quem é da área aqui, pelo menos vai ter ali 2 ou 3 grupos. Compartilhe este vídeo, faça esse conteúdo rodar aí o mercado. E professor, ó, já pedi aqui para o pessoal seguir vocês e agora nós temos que falar, né? Quais os erros ou falhas aí mais comuns que você identifica e tem observado aí, professor, quando não é aplicada, né, a governança nas contratações? Por favor, professor. Essa é uma ótima pergunta, Ricardo. E uma das coisas que a gente mais identifica de falhas ao colocar a governança em prática, a ter a governança em prática, é quando os órgãos públicos acabam por achar que aquilo é apenas uma normativa, um decreto, ou alguma coisa desse tipo, e simplesmente observam o que um outro órgão fez e tentam replicar sem fazer as devidas adaptações. Por que que isso vai acabar fazendo um efeito inverso? Na governança, você precisa primeiro entender
como é que está a sua organização, como é que está a minha prefeitura, como é que trabalha a minha Câmara Municipal, o que eu tenho à minha disposição. A partir daí, você vai desenhar tudo aquilo que você precisa ter, complementar, ou quais setores precisam interagir para que a função a qual o órgão se propõe, ele possa ser cumprido. Isso garante que, por exemplo, você consiga entregar aquilo que realmente a população precisa, ou aquilo que realmente atende ao interesse público. Tá? Isso tem um ganho institucional enorme, porque aumenta, primeiro, a credibilidade da organização. Então, quando você não tem governança, você pode muitas vezes ter todo um esforço, todo um trabalho para conseguir determinada obra, determinado serviço, mas que não vai atender propriamente ali a realidade. Eu cito um exemplo, por exemplo, de uma tecnologia social que uma vez foi utilizada, né, nas residências do Minha Casa Minha Vida. Implementaram no Nordeste uma tecnologia com aquecedor solar. Né? Então, era um aquecedor que não precisava de eletricidade. Uma excelente ideia, uma excelente alternativa. Mas aquilo não atendia, porque lá no Nordeste é muito quente. A gente não usa chuveiro elétrico, a gente usa água quente para tomar banho. Então, isso é um exemplo de como a gente acaba tendo, pode até ter o processo totalmente adequado, todas as etapas ocorrendo muito bem, mas se você não tem a governança para olhar, para garantir a participação da população, para garantir a transparência, para garantir essa troca e o controle social, você pode ter falhas que impactam diretamente as pessoas e o orçamento público, e acaba diminuindo a credibilidade, né, do gestor, que muitas vezes também é um político que precisa prestar contas à população. Então, a governança, ela traz essa garantia de que você vai tentar o máximo possível ter o melhor resultado. Sensacional, professor. E eu quero fazer um pedido também para você que está acompanhando aqui este vídeo. Eventualmente você está vindo aí pela rede dos professores e você ainda não segue a Forset. @licitaforset, está aparecendo aí para vocês também. Nós sempre, há bastante tempo, buscamos aí professores especialistas nas contratações públicas para trazer um conteúdo riquíssimo, assim como este aqui, para vocês. E professora Heloísa, eu acho que é importante aqui, que eu acho que o quadro aqui é bem voltado para o fornecedor também. Então eu quero fazer aqui, talvez esclarecer uma dúvida, né? Como fornecedores e gestores públicos aí também podem se preparar para atuar aí num ambiente, né, com maior nível aí de governança nas contratações. Como conviver com isso, professora? Por favor. Bom, gente, a gente repete muito isso, mas é a nossa realidade. Capacitações, tá? Então, tanto o fornecedor, para ele entender como que ele pode se incluir dentro, né, desse mundo da governança, que, como eu disse, ela não inicia apenas nas contratações, e também os próprios gestores. E aí eu sempre, né, reforço muito que eu poderia colocar aqui como pilar, né, o comprometimento da alta administração, como número 1. Mas a gente tem identificado que até a alta administração, ela precisa dessa capacitação. Ela precisa entender os benefícios da governança, e aí aplicados às contratações, como a gente tem conversado aqui. Os fornecedores, eles também precisam, assim como a sociedade, dentro do papel do controle social, identificar, ser capacitados para entender também esse objetivo, essa importância da governança aplicado às contratações. E aí também, a questão da regulamentação, complementando um pouquinho do que o Jonatas disse, a gente precisa regulamentar conforme a nossa realidade, conforme o nosso local. Porque às vezes a gente regulamenta o que foi, né, colocado em outros órgãos e chega no nosso e a gente não vai conseguir dar conta. Eu preciso planejar e executar dentro da minha realidade, dentro da minha estrutura, dos meus processos, da minha cultura também organizacional. Então, isso é extremamente importante, a gente pensar em capacitações, a gente pensar em regulamentação, a gente pensar nessa transparência, e aí o fornecedor ele também precisa entender a governança para ele poder cobrar essa governança, para ele se preparar, né? Não só no planejamento, visando ali o PCA, mas como um todo. E também a questão de um sistema, né, extremamente importante também, para que a gente consiga monitorar as ações que foram elaboradas em relação à governança. Então,
Esses seriam os aspectos aqui para a gente olhar para a prática, para a gente iniciar a capacitação, também o comprometimento da alta administração, com certeza, mas eles também sendo capacitados para entender isso, a transparência para que os fornecedores e a sociedade consigam entender e possam, de fato, cobrar também as ferramentas da governança que é tão importante para nós. É isso aí, professoria. Eu sei que parece, né, clichê a gente sempre ficar falando aí a capacitação, a importância, porque muitas vezes a gente tem o acesso aí às informações, evoluiu muito, né, esse mercado aí das contratações públicas, a gente precisa se capacitar para saber lidar aí com tanta informação que estão disponíveis aí também. Mas eu quero o meu ponto aqui, me avisa que parece ter uma coisa aqui para a gente falar um pouquinho sobre um tal de gabinete da governança. Eu queria que vocês, por favor, explicassem um pouco mais, já que a gente está falando aí de capacitação. Então é o professor Jonatas que vai falar aqui para a gente sobre o gabinete da governança. Por favor, professor. Muito obrigado pelo espaço, Ricardo. O Gabinete da Governança ele é um projeto, né, que tanto eu como a Heloísa estamos capitaneando, estamos tomando a frente, porque nós entendemos que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de acessar um pouco mais conteúdos de boa qualidade, informações fáceis de serem compreendidas sobre o que é de fato a governança. Às vezes a gente se distancia muito da teoria, a teoria da prática, e isso acaba levando a alguns conceitos, a algumas ideias que talvez não atinjam totalmente os resultados. Então, o Gabinete da Governança ele vem com a missão de apresentar aquilo que tanto eu como a doutora Heloísa, a gente implementa todos os dias nos órgãos públicos, também nas empresas, no ambiente corporativo, que é justamente a implementação de todo esse modelo de governança. Os percalços que isso tem, quais são os cuidados que a gente precisa ter. Então, se você que está aqui nos assistindo quiser conhecer mais, saber mais sobre como é que isso atua na prática, siga a gente, né, pelo Gabinete da Governança, porque lá a gente vai estar trazendo vários conteúdos, né, desde de fato da implementação até o processo de avaliação e monitoramento, né? Então, lá a gente traz uma linguagem simples, tranquila, né, fácil de se absorver, assim como também é o nosso boletim diário. Então, se você já curte, já é fã daqui, com certeza você também vai gostar do nosso conteúdo, né? E aí eu agradeço. Obrigado por referendar aqui o boletim diário, e realmente a ideia é aqui trazer aí os especialistas como vocês aí para tornar cada vez mais esse ambiente. A gente fala tanto de capacitação, professores, eu falo uma coisa, a professora Heloísa, o Jonatas, eu sempre menciono, licitação cada vez mais, né, não é para amadores, mas hoje em dia só é amador quem quer, porque tem tanto conteúdo riquíssimo, gratuito, como este aqui de vocês. Olha, a gente pode se capacitar. Estou vendo aí o projeto de vocês, inclusive vou pedir para colocar o Instagram aqui na tela, né, para que você possa acessar também aí este projeto. E eu vejo que tem tanta coisa disponível, hoje em dia só é amador quem quer. Então já quero, caminhando aqui para o final, vou pedir para que vocês façam aí as suas considerações finais, para depois eu encerrar aqui esse nosso bate-papo. Por favor, vamos começar com a professora? Sim, gente, então, mais uma vez, queria agradecer vocês, em nome, novamente, do Ricardo, pela oportunidade, também de falar um pouquinho sobre o gabinete aqui. Então, nós vivenciamos isso no dia a dia, conte conosco, Ricardo, vocês também. Novamente, só agradecer. Fico muito feliz de poder falar de um tema que a gente gosta muito, nós somos apaixonados e esperamos que a gente consiga, de alguma forma, fazer a diferença na administração pública, auxiliar os nossos fornecedores. Então, mais uma vez, muito obrigada. Com certeza estão fazendo a diferença, e eu agradeço aqui também já a professora Heloísa, em nome da família Forset, e vou pedir aqui para que o professor Jonatas faça suas considerações finais, por favor. Queria agradecer a oportunidade, Ricardo, toda a equipe da Forset, agradecer a todo mundo que vem nos escutando até aqui e falar que, de fato, o que a gente tentou passar, né, nesse tempo com vocês é que a gente não precisa ter medo da governança, eu achar que ela é um bicho de sete cabeças, porque, na verdade, ela vai favorecer e muito o bom fornecedor, o bom gestor, e ela vai ser justamente o diferencial para que a gente atinja aí tudo o que se deseja, tá? Então, a gente assume essa missão com muita bravura de tentar levar, né, essas informações com cada vez mais qualidade, e a gente agradece infinitamente esse espaço.
Muito obrigado. Agradeço também em nome de toda a família Forset. Essa é a essência deste quadro, trazer aí temas como o que vocês propuseram aqui para gente. Muito obrigado, tenho certeza que essa já é a primeira, né, de várias outras participações, e com essa participação reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professores!